Bom dia, galera do nono ano. Coisa boa estarmos juntos mais uma semana. Que vocês tenham aproveitado bastante o final de semana prolongado. Que Deus continue nos guardando e abençoando, né? Amém. Pessoal, olha só. Hoje nós vamos adentrar a segunda unidade, Patrimônio Cultural e Arquitetura Modernista. Mas como é um assunto muito diferente do que vocês estão acostumados, apesar que eu lembro do ano passado, vocês na Feirão Cultural, vocês apresentaram alguma coisa sobre um desses caras que nós vamos estudar agora, que é o Oscar Niemeyer. É diferente de analisar o contexto todo, tá? Esse livro de vocês de artes, ele é bem elevado. Inclusive o conteúdo que tá aqui é conteúdo de pessoal que faz faculdade mesmo de urbanização ou engenharia ou arquitetura, tá bom? E por isso, não que seja o fim do mundo, tá, gente? Eu acho até interessante isso. Mas é um assunto que vocês não estão acostumados, né? Então, portanto, eu não posso começar o conteúdo sem que vocês leiam o capítulo. Só que assim, gente, esse capítulo do livro de vocês é um dos capítulos que tem mais coisa para ler. Ele vai da página 129 e vai até a 137 com leitura. Então, essa aula eu vou destinar para que vocês leiam e façam duas pesquisas escritas, tá bom? Uma vai ser sobre o Lúcio Costa e outra vai ser sobre Oscar Niemeyer, tá? É óbvio que é uma pesquisa bem resumida, vida, obra, e vocês sabem já resumir sem copiar quilômetros e quilômetros, né? Já estão a maturidade suficiente para ler e tirar do texto aquilo que é realmente importante, certo? Eu só vou dizer para vocês o seguinte: retirem do texto, obviamente, datas, né, nascimento, quando faleceu, né, mas tirem também coisas importantes no decorrer da vida desse cara, ou desses caras, no caso, né, como que ele descobriu a arquitetura, né, qual foi a obra mais importante, tá bom? Principalmente na do Lúcio Costa, porque Lúcio Costa, ele teve que brigar com o academicismo, ou seja, ele teve que ir contra a Academia de Artes para começar a desenvolver seus projetos modernistas, tá? E ele aí que foi o grande introdutor desse mundo moderno, tá? Então, conforme vocês forem fazendo as leituras, eu não quero dar muito, enfim, as dicas aqui que vocês vão achar, porque eu acabo falando demais, né? Mas vocês vão ver que realmente é uma coisa bem interessante. E as características do que nós estávamos vendo no modernismo, na arte, a gente percebe agora com mais clareza essa ruptura com o academicismo, essa ruptura aí com o estrangeiro, e a gente começa a perceber as raízes brasileiras até mesmo nas obras arquitetônicas, tá? Inclusive, Brasília toda foi feita por Oscar Niemeyer, projetada por ele. E vocês podem ver como temos aqui o Palácio do Planalto, quase que não sai. E entre outras aqui, que a gente percebe que foi algo muito inusitado, algo muito avançado para a época, tá? O movimento modernista trouxe muita renovação cultural em todos os âmbitos, tá bom? Bom, aí depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão fazer essas pesquisas e eu vou deixar também um vídeo extra muito legal de um estudante, se eu não me engano, de arquitetura ou urbanismo, não me recordo agora direito, que me falhou a memória, mas que ele fez um vídeo super legal, de uma forma bem resumida, essa questão que nós vamos estudar agora, tá? E que também eu deixo para que se faça durante a aula. Ou seja, nós temos duas aulas hoje para que vocês
se familiarizem com o assunto antes da gente fazer a discussão, antes da gente dedilhar aqui as primeiras notas desse conteúdo, tá? Ele não é extremamente difícil, não é, só não é usual do nosso dia a dia, né? Nós não nos preocupamos muito com isso no nosso dia a dia, e portanto é por isso que eu tô colocando essas peculiaridades aqui na aula. A leitura eu geralmente peço para vocês fazerem, mas essa em especial vocês precisam se concentrar mesmo, tá bom? E vou colocar esse vídeo extra que vocês vão ver também. Então, para hoje é ler, ver o vídeo extra e fazer as duas pesquisas, tá bom? Eu vou deixar registrado no final do vídeo, como eu sempre deixo, mas hoje realmente é uma aula de entrar em contato com o nosso objeto de estudo. Até então, para muitos é um objeto desconhecido, então por isso que eu estou fazendo todo digamos assim, esse invólucro, para que a gente venha entender melhor esse assunto, tá? E, bom, eu não vou falar muito, senão eu vou acabar vou acabar explicando antes de vocês mesmos lerem. E eu não quero isso, eu quero que vocês também construam o conhecimento de vocês. Então, vamos lá, né? Leitura, ver o vídeo extra que eu vou colocar no grupo e fazer aí as pesquisas sobre o Lúcio Costa e sobre o Oscar Niemeyer, tá certo? Qualquer dúvida também eu vou estar no online, mas eu gostaria mesmo que vocês focassem, gente, na leitura durante a aula. Porque tudo que a gente deixa para depois acumula. Tudo que fica para depois vira bola de neve. É o que eu venho falando para as outras turmas. Vamos fazer isso com din-din, né? Din-din a gente acumula, mas lição a gente não acumula, certo? Din-din não pesa, mas a lição pesa, tá? É por isso que a gente não consegue acumular o din-din, né? Então, vamos lá. Vamos focar realmente em utilizar o nosso tempo de aula para não ficar nada para depois, ok? Eu me concentro no meu tempo de aula. Então, se vocês terminarem e fizerem as coisas dentro da aula de artes, vocês não vão ficar com nada pendente dentro da aula de artes, tá bom? Então, cheiro no coração de cada um, fiquem com Deus. Vou estar no grupo, qualquer dúvida, o que precisar, pode perguntar, tá bom? Se no meio da leitura tiver alguma coisa que vocês não souberem, vocês podem perguntar. E, enfim, vamos lá, né? Que temos muitas coisas a fazer. Cheiro no coração.